Amém. Pai, nós te damos graças, Pai, pelo dia de hoje. O Senhor permitiu que chegássemos até aqui. Nós te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade de termos mais um tempo de comunhão junto com os nossos irmãos. Agradecemos pela vida do professor essa noite, Pai, que é nosso irmão em Cristo. Te agradecemos por essa visão, Senhor, meu Deus e meu Pai, que colocou no coração da Luciara, Pai. Senhor, tem toda a liberdade do teu Espírito para falar conosco, Senhor, e tratar conosco o que precisa ser tratado. E, sobretudo, nos mostrar o caminho, ensinar, Senhor, como devemos caminhar em intimidade contigo. Em nome de Jesus. Amém. 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 Deixa eu fechar aqui. Professor Marcos, já está prontinho? Se tiver, já pode abrir o seu microfone, porque eu fechei de todo mundo, preciso que você abra o seu. Abri já. Amém. Meus irmãos, posso começar, Luciana? Pode começar, eu vou apresentar, né? Algumas pessoas Tá. não estavam na última aula que você deu. Esse é meu amigo Marcos. Nós fizemos faculdade junto no Mackenzie. E ele é professor em 2 escolas lá no Brasil, é coordenador de uma faculdade de teologia. Então, a gente está dividindo aí o tempo que Deus preparou para a gente aprender junto um pouco mais sobre ele. Então, ele já deu uma aula para a gente na semana retrasada, né? Acho que foi a 3ª, 4ª aula que ele deu. E aí eu convidei ele para dar essa aula de encerramento. Todo mundo gostou muito, viu, Marcos? Parabéns. E aí eu falei, eu vou chamar o Marcos para a gente encerrar essa aula. Então, quem não conhece, esse é o Marcos, e ele que vai dar aula. Marcos, você lembra do Jean? Nós somos cantar. Ele cantou lá na igreja. Inclusive, gente... aquele casal que ele profetizou é casado, tem 2 filhos. Olha aí. Olha o testemunho. Eles namoravam na época que o Jean profetizou que eles iriam estar juntos. E eles tinham umas 2 semanas que eles namoravam. Hoje eles têm 2 filhos, são casados, estão bem. Olha aí, testemunho fresquinho. Amém. Então, amém, Marcos. Fica à vontade, pode iniciar. Amém. Meus irmãos, primeiramente, a paz do Senhor a todos, uma boa noite. Eu estou muito feliz de estar com vocês novamente. Agradeço a Deus pela Luciara, que amiga, né? Agora ela está em outro horizonte aí, mas em breve estaremos juntos. Amém. Então, eu agradeço a Deus pela vida de vocês que estão presentes aqui. Eu quero, na verdade, de acordo com o tema que vocês têm dentro da apostila de vocês, eu quero trabalhar o culto no Antigo Testamento até nós entendermos o Novo Testamento, como que foi essa formatação da ideia de culto. Para nós compreendermos a ideia de adoração, a ideia de liturgia, que é uma coisa muito importante, nós como cristãos precisamos compreender de forma muito inerente. No capítulo 12 de Êxodo, eu queria que você abrisse a sua Bíblia, no capítulo 12, versículo 26, um dos textos talvez mais conhecidos dos irmãos, todos já leram, todos já ouviram, o comentário, a explicação, a explanação desse texto, muitos de vocês já ouviram com certeza, estão com o coração cheio aí com isso que vocês já ouviram. Eu quero explicar a partir disso qual é a ideia de culto que o próprio Deus estabeleceu, principalmente através da pessoa de Moisés. Então esse é um dos fatores importantes. No capítulo 12, versículo 26, o texto diz o seguinte: quando seus filhos perguntarem, que culto é esse? Respondam assim: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima da casa dos filhos de Israel, no Egito, quando matou os egípcios e livrou as nossas casas. Mas o que chama atenção dentro desse versículo está justamente na ideia da pergunta: que culto é esse que vocês oferecem a Deus? Eu quero primeiramente introduzir um ponto que é um dos mais relevantes para compreendermos essa característica. Primeiro que, quando falamos do Israel de Deus, a nação de Israel, ainda não era nação quando Deus chama, porque Deus chama em Abraão.
E no estudo soteriológico, ou seja, na doutrina da salvação, nós aprendemos que o próprio Deus pega Abraão em Ur dos Caldeus e o chama de uma forma singular. E o que me chama a atenção na fé abraâmica é justamente ele abandonar tudo e seguir a Deus. Em Abraão, a promessa sobre os seus filhos seria uma coisa simplesmente extraordinária. Que a geração dele, a posteridade dele seria uma bênção. Porém, todas as vezes que o Antigo Testamento menciona o povo hebreu, ela se refere, segundo Albright John Thompson, ele está se referindo à ideia de um povo nômade, que não tinha uma moradia fixa, que ficava transitando pelo deserto, pelas ruas, pelas cidades naqueles momentos. E quando nós observamos essa questão, o que é interessante, o pacto que Deus sela com Abraão, que ia estabelecer uma grande nação, vai se fixar na nação de Israel. E para isso Deus estabelece alguns princípios. Lembrando que Israel foi chamado por Deus para ser veículo de salvação. Grave e pega isso, não perca, por favor. Israel foi chamado para ser veículo de salvação para o povo, para as outras nações. Israel vivia em meio a uma geração politeísta, que tinha seus cultos, que tinha sua forma de devoção, que tinha sua cultura, que tinha a forma de agir, mas Deus pega o povo, que Deus prometeu uma terra para eles, e que eles seriam um povo bendito e um povo abençoado. E estabelece o plano soteriológico. Vocês serão veículo de salvação para outras nações. Para isso, vocês precisam ser modelo, precisam ser exemplo. Esse é um dos fatores extremamente importantes. E quando nós analisamos isso, por que Deus assim o estabelece? O que a Bíblia quer dizer quando fala, então? Deus estabeleceu o culto, Deus estabeleceu uma forma de adoração, tanto que Deus olhou para Moisés, no Decálogo, no capítulo 20 de Êxodo, e falou para ele que o povo dele não deveria adorar a nenhum outro Deus. E a forma, a liturgia que o próprio Deus estabelece, ela é orientada de uma maneira que eles pudessem se achegar a Deus da maneira que Deus os orientava. Tanto que um ponto importante, que há sempre uma grande discussão na igreja, de onde vem a questão da liturgia, de onde vem a questão da liturgia está relacionada a serviço, a trabalho. De onde vem isso? Então existe uma grande preocupação. O próprio Deus estabelece, primeiro, para o seu povo, que era veículo de salvação e que tinha que ser diferente. Uma aplicação básica. Deus, desde os seus primórdios, desde chamar Abraão, desde chamar Isaac, desde chamar Jacó, e a nação de Israel, sendo guiada por Moisés, Deus estabeleceu princípios para o seu povo. Entenda, protocolos podem até ser quebrados, mas princípios Deus jamais quebra. Vou repetir isso. Protocolos são construídos por homens para uma administração, uma organização. Princípios jamais são quebrados. E isso Deus estabeleceu para Israel. Princípios não se quebram. E vocês vão entender isso, que todas as vezes que Israel quebrava esse princípio, eles eram punidos, porque Deus estabeleceu uma forma, estabeleceu uma maneira como eles deveriam buscar a Deus. Tem um ponto importante que o Albright comenta, que ele diz o seguinte, permita-me ler uma citação que ele diz. A Bíblia, ao descrever o que denominamos de culto, não usa culto em outras religiões. Note que estabeleceu um culto para ele, não imitando a outras religiões, mas um culto particular. E aí ele diz, quer no Antigo Testamento, quer no Novo Testamento, essencialmente, o culto é descrito como serviço. E aí um ponto importante, o Albright continua, em qualquer língua, etimologicamente, liturgia significa o trabalho que pessoas realizam, não pessoas se divertindo, alegrando-se ou fazendo ser de bom. A adoração num culto é totalmente determinada por Deus. Agora preste atenção nisso. Você sabia que nós não conseguimos medir a adoração de ninguém? Por quê? Música, eu amo música, toca a alma. E a música pode tocar sua alma, você se alegrar e até chorar, mas você pode não estar adorando, porque você teve a alma tocada. A música toca a alma, e a alma está um sentimento, nós esboçamos nossa reação.
E quando nós expressamos os nossos sentimentos, só quem sabe de fato se aquilo é adoração é Deus. Eu não tenho como medir a adoração de ninguém. Só Deus consegue ver quem de fato está o adorando, quem de fato está entregando louvores a Ele. Tanto que, no Antigo Testamento, todas as vezes que os homens deturpavam a fé, todas as vezes que eles não se prendiam às lições que Deus estabeleceu para eles, a Bíblia apresenta que Deus sempre identificava se havia ou não uma verdadeira adoração genuína da parte deles. Então, o culto, ele não tem como um homem, uma mulher, um pastor, um líder, um professor, estabelecer como é o modelo de adoração. Alguns textos bíblicos nós vamos ler rapidamente. Queria que você voltasse e abrisse a sua Bíblia em Gênesis, no capítulo 4, no versículo de número 6. Porque esse texto é tão extraordinário, porque nós estamos falando de Moisés, que estabelece um culto. A forma como Deus quer o seu culto, a forma como Deus quer que o povo dele o adore, o povo que ele chama para ser adorador, o povo que ele chama para de fato oferecer um culto a ele. Só que, entenda uma coisa, perceba isso e pega isso, por favor. Você tem que acompanhar meu raciocínio para onde eu vou chegar até o Novo Testamento. Deus estabeleceu a lei escrita, não foi só naquele momento que ele estabeleceu seus princípios. Em todo o texto do Gênesis, a Bíblia fala que Deus estabeleceu princípios para o seu povo. A diferença é que no Decálogo, Deus escreve isso, entrega a Moisés para que ele entregue para o povo. Mas o povo de Deus sempre foi chamado para ser diferente. É uma frase importante, né? Como que eu posso ser igual se Deus me quer diferente? Isso é fato. Como que eu posso ser semelhante a quem não é da fé em Cristo, sendo que eu não consigo me permanecer diferente? Eu preciso ser diferente em todos os momentos da minha vida. E Deus estabeleceu isso. Tanto que os textos que nós vamos ler no capítulo 4, versículo 1 ao 6, o texto diz assim: Adão teve relações com Eva, a sua mulher. Ela ficou grávida e deu à luz a Caim. Então ele disse: adquiri um varão com auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, irmão de Caim. Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi agricultor. Aconteceu que, ao fim de um certo tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as primícias do seu rebanho e a gordura deste. O Senhor se agradou de Abel e de sua oferta, mas de Caim e de sua oferta não o agradou. Caim ficou muito irritado, fechou a cara. Versículo 6. Então o Senhor lhe disse: por que você anda irritado? E por que está com a cara fechada? Um ponto importante. Por que Abel conseguiu graça aos olhos de Deus? Por que ele conseguiu agradar a Deus no sentido de adoração? Os textos bíblicos nos apresentam que a centralidade do culto é um culto no Antigo Testamento, antes do período do Êxodo, como um culto familiar. Ou seja, a fé possibilitou Abel de entregar a sua oferta a Deus e ser aceita pelo Senhor. Você pode conferir isso em Hebreus, no capítulo 11, versículo de número 4. E Deus rejeita a oferta de Caim. Por quê? Deus avaliou a intenção do coração de Abel e não a intenção do coração de Caim. Ele viu a intenção de Caim, mas não aprovou. E aprovou a intenção de Abel. Por quê? Deus prioriza dentro de um culto, seja familiar, seja um culto coletivo, ou seja um culto com algumas pessoas que nós temos amizades e fazemos um culto, mas esse culto totalmente tem que ser oferecido de forma sincera. E a palavra sincera quer dizer sincera. Nós precisamos oferecer um culto sincero. Então Deus ele predeterminou a forma como que ele queria o culto, sincero. Tanto que uma coisa importante, nós muitas vezes vamos para o culto e falamos assim: nossa, o culto hoje não foi bom, né? Você já parou para pensar nessa frase? Que quando você fala que o culto não foi bom, você está falando assim: eu não prestei culto a Deus. Porque culto não é para você, culto é para Deus. Então quem oferece é você. Se o culto for ruim é porque você não ofereceu.
Porque culto está relacionado a oferecer de forma sincera, de forma íntegra. Eu não vou para o culto para receber, eu vou para o culto para dar. A consequência do que vai acontecer no culto vem da horizontal, não vem da vertical, não da horizontal. Tudo que vem dos céus vem por bênção, favor divino de Deus. Mas eu não posso analisar o culto na horizontal, na visão humana. O culto está relacionado a Deus. Tanto que por isso que Deus aceitou o sacrifício de Abel. Se você observar dentro do próprio texto, quando diz que a oferta de Abel foi aceita pelo Senhor, lá em Hebreus 11:4. E porque Caim não obedeceu às instruções submetidas por Deus. Por isso teve sua oferta rejeitada. O culto, quando analisado por Deus, a intenção do coração, não é um culto genuíno. Por isso que culto ruim é aquele que eu ofereço a Deus. Porque eu não vou para receber, eu vou para ofertar. Culto está relacionado, nada mais, nada menos, segundo Stuart Eliot, o encontro do adorador com o adorado. Vou repetir isso. Culto nada mais é do que o encontro do adorador com o adorado. Eu vou para entregar. Ninguém pode estar recebendo a presença de Deus ou sentindo Deus em um culto, porque eles não estão entregando, mas eu individualmente, oferecendo o meu culto, mesmo no coletivo, eu consigo sentir. Sabe por que às vezes você chora? Sabe por que às vezes você sente e ninguém sente? É porque você está entregando o seu culto. E Deus analisa o que está dentro, não o que está fora. Culto está relacionado à adoração em Deus. Tanto que Deus estabelece logo depois, no princípio do êxodo até a monarquia, uma forma de como o povo deveria adorar. Lembrem, eu disse que o decálogo foi entregue a Moisés, mas Deus já estabeleceu princípios. Mostrei para vocês em um texto simples do capítulo 4 de Gênesis, que Deus em si já estabeleceu o formato, como que ele queria um culto. A maneira como que ele queria que oferecesse um culto, de forma sincera, que é um culto aprovado a Deus. Onde eu ofereço na horizontal, mas sempre olhando para a vertical. Porque tudo vem dele, tudo é por ele. Então Deus pega Moisés e vai fazer isso do êxodo até a monarquia. E vai criar o quê? Simbolicamente a presença de Deus no tabernáculo. Por Deus, em um tabernáculo portátil, que a simbologia do tabernáculo é simplesmente extraordinária. Por quê? O tabernáculo ficava no centro. Por que o tabernáculo ficava no centro? E as tribos ficavam em volta, tipificando que todas as coisas só vão prosperar e só vão andar quando ele estiver no centro. Não adianta querer oferecer um culto a Deus se ele não é o centro. Não adianta querer a proteção e a não é o centro. Não adianta oferecer uma canção bonita, alcançando os maiores tons possíveis, se ele não é o centro. E não adianta pregar ou dar uma aula bela, se a pregação, se a aula não for o centro, se o centro não for a pessoa bendita do Senhor Jesus. Porque ele sendo o centro, ele mostrou isso para o povo. Como que ele mostra? Ele chamou o povo no Antigo Testamento através de Moisés e disse: preparem um tabernáculo. Preparem os utensílios, porque isso vai expressar a presença de Deus. O relacionamento do povo com Deus. Deus vai responder à oração do povo. Só que Deus estabeleceu princípios. Por exemplo, ele coloca a arca e a mesa dos pães. Por que isso? Por que essa simbologia Moisés fez da cabeça dele? Não. Porque a arca e a mesa dos pães dentro do tabernáculo retratam Deus como rei, Senhor e provedor do povo. Por que Deus estabelece as lâmpadas? Porque simboliza a direção de Deus, pregação da palavra, a exortação para o povo. Por que Deus estabelece o incenso? É o local de intercessão pelo povo, oração. Nós falamos até isso um pouco na última aula. O altar, por que Deus estabelece o altar? Lugar de derramamento de sangue, que é o quê? Confissão de pecados. Culto tem que ser completo. Culto precisa centralizar a pessoa de Cristo. Deus, a pessoa de Cristo Jesus. E Moisés, tipificando essa figura, ele apresenta o seguinte:
A arca e a mesa dos pães retratam Jesus, Deus, como o nosso rei, Senhor e provedor do seu povo. As lâmpadas nos mostram a direção. O incenso, local das intercessões para o povo, oração. E o altar, lugar de derramamento de sangue, que é o quê? Perdão dos pecados. Tanto que uma observação sobre essa questão de perdão dos pecados, o ísopo, que era uma planta que os judeus utilizavam, ele praticamente suga qualquer líquido que está sobre ele. E na oferta, no sacrifício que era feito, Maimônides diz, né, um historiador judeu, que quando esse ísopo colocava-se sobre o sangue e aspergia, se pegava a madeira e ele não podia tocar, fixava-se naquele ísopo e levantava na madeira. Quando o sangue escorria na madeira, o sacerdote entendia: Deus justificou o pecado do povo. Ele saía fora do tabernáculo e aspergia esse sangue aos homens com vestes brancas do lado de fora, onde o sangue pingava no sinal de que Deus justificou aquele povo. Agora vamos para a tipologia bíblica. A madeira é a cruz. O sangue foi aspergido por Jesus, para que todos tivessem justificação dos pecados. Quando Deus estabeleceu para Moisés uma forma de culto, ele estava dizendo: esse culto não é uma criação do homem, esse culto o próprio Filho de Deus vai fazer para que vocês tenham remissão dos pecados. Para que vocês não tenham apenas uma simbologia, mas para que ele habite dentro de vocês. Para que ele direcione vocês. Para que ele guie vocês. Moisés, um ponto importante que eu acho interessante, eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Números, capítulo 1, o versículo de número 52, 53, depois o capítulo 2 e o versículo 1 e 2, que eu acho extremamente fenomenal. No versículo 52, 53, o texto diz assim: porque o que você precisa notar aqui nesses versículos é a posição do tabernáculo que está no centro do acampamento, como eu disse para vocês. Qual é o exemplo, a centralidade do culto da nação? Totalmente Deus. E o que é interessante, uma observação que o próprio Maimônides disse, que cerca de 40 capítulos foram dedicados à construção e dedicação ao uso do culto, como fazer o culto. Deus não somente queria o culto do povo, mas ele disse como ele deveria ser cultuado. Vou repetir isso aqui. Deus não apenas deu o formato de como fazer o culto, ele deu e disse assim: eu quero ser cultuado desse jeito. Culto não é de qualquer jeito. Culto eu ofereço individualmente. E aí o que chama a atenção, vamos lá, Números do capítulo 1, versículo de número 52 e 53, o texto diz assim: os filhos de Israel acamparão cada um no seu arraial, cada um no seu arraial, e cada um junto ao seu estandarte, segundo as suas turmas. Mas os levitas acompanharão ao redor do tabernáculo do testemunho, para que não haja ira sobre a congregação dos filhos de Israel. Levitas assumirão a tarefa de cuidar do tabernáculo e do testemunho. Agora, capítulo 2, versículo 1 e 2. O Senhor disse a Moisés e Arão: os filhos de Israel acamparam junto ao teu estandarte, segundo as suas insígnias da casa de seus pais. Eles acamparão ao redor da tenda do encontro e de frente para ela. O que Deus estabelece? Um modelo de culto. Tanto que, permita-me, a palavra levita, que é muito utilizada no nosso meio evangélico, né, para quem canta, ou é um levita, ela não existe hoje. Por que ela não existe no sentido do Antigo Testamento? E aí eu vou explicar isso. Porque o levita trabalhava no templo, ele limpava, ornamentava o templo, e muitas vezes executava canções. Então o serviço levítico não existe hoje. Porque eu não estou fixo num templo, servindo como um levita, ou automaticamente fazendo todas as funções, porque não é apenas cantar, né? A expressão é cantar ou tocar. A ideia de levita é trabalho. Então os levitas e os coatitas, principalmente, tinham a responsabilidade de levar a arca da aliança nos ombros. Tanto que, permita-me um parênteses, quando Davi feriu o culto a Deus, quando ele feriu a forma de
Aí por isso que eu disse que Deus ele pode até permitir que protocolos sejam quebrados, mas princípios jamais. Porque Davi teve uma boa intenção, foi buscar a arca da aliança em Criat-Jearim, porque 20 anos ninguém ia atrás dela. Só que a ordem de Deus era, olha, preste atenção, traga a arca em jumentos, traga a arca nos bois, traga neles nos bois. Só que Davi teve boa intenção, foi buscar a arca, mas não leu como que tinha que se trazer a arca. E aí o que acontece? Uzá morre no meio do caminho, fica 3 meses na casa de Obed-edom, porque ele ficou chateado. Depois ele não quer que eu traga a presença dele de qualquer jeito. Deixa eu entender com a arca. Pega aí, coatitas, levitas, põe nos ombros e traga a arca. E detalhe, vamos lá, a cada 6 passos, quando der o 7º sacrifício, oferece sacrifício ao Senhor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, para, 7º, sacrifica ao Senhor. Então ele entendeu. Deus não apenas mostrou como fazer, ele mostrou como deveria ser. Culto não é de qualquer jeito. Deus estabeleceu o seu culto. Por isso que o próprio Deus estabeleceu. Por quê? O que Deus estava querendo dizer para o povo, a gente está falando sobre culto aqui, é que nem toda adoração agrada a Deus. Nem toda adoração agrada a Deus. Porque nem toda adoração é adoração. Por quê? Levíticos capítulo 10, versículo 1 e 2. Por gentileza, abra sua Bíblia aí. Levítico capítulo 10, versículo 1 e 2. O texto diz assim. Verso 1 e 2. Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário, puseram e sobre o fogo colocaram incenso e trouxeram a face do Senhor. Algo que ele não lhes havia ordenado. Então saiu fogo diante, os consumiu e morreram diante do Senhor. Nem toda adoração, permita-me, porque nem tudo é adoração, está relacionado à forma como nós devemos adorar a Deus. A verdadeira adoração, ela sobe com senso suave. Não podemos adorar a Deus de forma errada. Deus estabeleceu princípios. No Antigo Testamento, nós estamos vendo isso. Só que não passa por aí. Nós falamos um pouco de que Deus estabeleceu o culto no Antigo Testamento, antes mesmo de Moisés estabelecer o Decálogo. Com o Decálogo, logo após Moisés estabelece uma maneira de como o povo deveria adorar a Deus, principalmente criando o tabernáculo, como eu expliquei para vocês. Só que essa forma de culto ela vai permanecer na monarquia. E aí no exílio babilônico nós vamos ver uma complicação. O que é interessante? Algumas mudanças na centralidade do culto no período da monarquia, elas acabaram se modificando. Por exemplo, o povo ia para a adoração ao Senhor. Qual era a orientação? A orientação sacerdotal permanecia. A forma como Deus descreveu para que eles adorassem, permanecia. Só que, por exemplo, o culto em Israel se tornou participativo. Tanto que os dias de festa, as procissões, tanto que você tem os cânticos de romagem, né? Que eles andavam pelas cidades, andavam pelas ruas, pelas estradas e envolviam-se em adoração a Deus. Tanto que se você prestar atenção nisso que eu disse, o próprio Davi, no Salmo 42, ele fala isso. Ele fala assim, ele está fugindo de Absalão no Salmo 42, porque o filho dele queria matá-lo. Ele está falando assim, aqueles que iam para o templo comigo, romagem, aqueles que iam adorar a Deus comigo, estão olhando para mim dizendo, onde o teu Deus está? Quando Davi fala isso no Salmo 42. Onde o seu Deus está? E aí o que ele diz? Porque estás abatido a minha alma e te perturbas dentro em mim, deste ouvidos àqueles que dizem onde o teu Deus está. Não fique abatido a minha alma, porque eu sei que eu ainda o louvarei. Nos cânticos de romagem, todos iam junto. Questão comunitária, adoração, culto participativo. Então, no Antigo Testamento, o que eu acho extremamente importante, era um duplo serviço que nós podemos chamar de duplo serviço divino. Primeiro, dirigido ao seu povo, e o outro dirigido às nações. No Salmo 67 você consegue observar isso. Deus queria ser adorado pelo povo de forma voluntária, entenda.
Deus não procura adoração, Deus procura adorador. Vou repetir isso. Deus não procura adoração, Deus procura adorador, porque se ele procurasse adoração, ele era vaidoso e egoísta. Deus procura adorador que de forma voluntária ofereça um culto a ele, a forma como ele estabeleceu. E já já nós vamos entender isso no Novo Testamento. Deus não procura adoração, ele procura adorador. Tanto que o texto de João diz o quê? Que é chegada a hora e a hora é em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Então Deus não procura adoração. Deus procura adoradores, aqueles que querem se entregar a Ele. E no Antigo Testamento isso era muito visível, isso era muito plausível. Então Deus queria que eles prestassem culto, mas além de eles prestarem culto, que também se importassem com os outros. Dentro do contexto da monarquia, eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Isaías, no capítulo 1, no versículo de número 11 e o versículo 15. Abre a sua Bíblia aí. Isaías capítulo 1, versículo de número 11 e 15. Isaías 1, o versículo 11 e o versículo 15. Diz assim: O Senhor diz, de que me serve a multidão dos sacrifícios que vocês oferecem? Estou farto dos holocaustos de carneiro e da gordura de animais cevados. Não me agrado do sangue de novilho, nem de cordeiros e nem de bodes. Versículo 15. Quando vocês estendem as mãos, eu fecho os meus olhos. Sim, quando multiplicam as suas orações, não ouço, porque as mãos de vocês estão cheias de sangue. O que é isso? Um culto hipócrita. Culto hipócrita. Ah, muito pesado isso que o senhor falou agora. Não, é isso mesmo. Culto hipócrita. Eles ofereciam sacrifício a Deus pela manhã e à noite estavam com outros deuses. Estavam se misturando a outros deuses. E Deus está olhando para Isaías dizendo assim: eu não ouço quando vocês oram. Se você lembrar no capítulo 59, versículo 1 e versículo 2 de Isaías, Isaías diz assim, ó: as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possam salvar, e nem os seus ouvidos estão fechados para que não possam ouvir. Mas o que faz divisão entre o homem e Deus é o pecado. O pecado nos distancia. O pecado nos faz oferecer um culto hipócrita a Deus. É por isso que Deus chamou os profetas para dizer para eles assim, para criticar o culto que eles estavam oferecendo. Dizendo, vocês estão comparecendo diante de Deus. Querem receber deles os benefícios, porque vocês oferecem sacrifício e oferecem culto, mas não estão fazendo direito. Vocês estão fazendo um culto totalmente errado. E qual é a crítica que Isaías está fazendo? O culto não é um ato apenas ritualístico. Vou repetir. O culto não é um ato ritualístico. Culto é um ato de vida. Vou repetir isso de novo. Culto não é apenas um ato ritualístico. Culto é um ato de vida. Interessante isso. Porque Deus está dizendo, eu não quero um culto hipócrita, o culto que me agrada dá vida. O ato do culto deve expressar, e é importante nós entendermos isso, gestos concretos do que está em nós, das nossas relações, da nossa relação pessoal com Deus, do serviço ministerial para que fazemos para Deus, para que Ele possa exercer misericórdia e manifestar a sua graça em nós. Tanto que um dos pontos importantes aqui, o arreio começa a descer para vocês entenderem como que Deus nunca se agradou de culto que não era culto de verdade. Não perde isso, senão você vai perder o resto tudo. Israel só conseguiu dar valor a Deus quando perdeu o sentido de adorar num lugar sagrado. Como assim? Não estou entendendo. Vou te explicar. Vem comigo. Para os judeus, adorar a Deus tinha que ser num lugar fixo, templo. Salomão edificou o templo, muito bonitinho, não era mais o tabernáculo, edificou o templo, agora se manifestou, maravilha. Uma aplicação básica, vocês sabiam que Salomão foi um rapaz não muito temente a Deus, né? Só no final da vida que ele se converte. E aí a pergunta é, por isso que você não pode questionar os métodos de Deus. Deus usou um cara que estava errado para ele, mas que fez um trabalho para ele. Interessante isso, né? O cara estava errado com Deus, mas fez um trabalho para Deus. Não é louco o negócio? Isso é outra mensagem. Outro dia eu prego sobre isso. Mas o que é interessante é que ele
fez um serviço para Deus, que Deus disse que era para ele, mas ele não servia a Deus. Sabe por que o reinado de Salomão teve paz? Porque ele tinha aliança com todo mundo. Sabe por que ele tinha 700 mulheres e 300 concubinas? Porque eram casamentos políticos. Por isso que o reinado dele foi reinado de paz. E Deus permitiu que ele construísse o templo e a glória desceu. Nem sempre o sinal de manifestação visível é um sinal de que você está sendo aprovado por Deus. Vou repetir isso, que isso aqui você tem que pegar e levar para casa. Nem sempre o ato de uma manifestação significa que você está com a presença de Deus. Por quê? Deixa eu te explicar. Porque a atuação do Espírito Santo não faz visita em mim. Ele mora. E quando ele mora, ele muda caráter, ele muda atitudes, ele muda a vida, ele muda tudo. Meu caráter é moldado por Deus. Quem recebe visita se emociona. Quem é morada, muda caráter. Quem é morada, aceita a chamada. Quem é morada, tem ministério. Quem é morada, muda completamente o curso da sua vida. Isso é importante. Mas vamos voltar para o culto. Depois, outro dia, eu prego isso aí. Então, o que é interessante é que o Salomão edificou um templo de adoração. Só que Israel vivia em pecados constantes, desrespeitando o culto. Nós vemos que Isaías está dizendo o seguinte, ó, o culto de vocês é um culto hipócrita. Deus está com os ouvidos fechados. Vocês estão falando, ele não está ouvindo vocês. Não dá para entender. Vocês querem adorar Deus de manhã, mas à noite vocês querem estar com Baal, vocês querem estar com Azera. Você sabe por quê? Pega isso, pelo amor de Deus. Leva para casa, guarda no bolso e usa depois. O que eu acho interessante é que o Deus que mais Israel se prostrou foi o Deus fenício chamado Baal. Sabe por quê? Baal, na cultura fenícia, era o Deus que mandava a chuva. Como a linguagem é toda agrícola, isso aqui é forte demais. Como a linguagem é toda agrícola, a vida é agrícola, eles dependem do plantio e da colheita para viver, a economia gira em torno disso. Então, a falta de dependência de Deus, de acreditar que Deus vai mandar, fazia com que eles fossem a Baal que mandaria a chuva. Aí Deus levanta Elias, o profeta, e diz assim, ó, não vai ter chuva segundo a minha palavra, 3 anos e meio. Só que pega isso. O nome Elias vem do hebraico Eliahu, que quer dizer só o Senhor é Deus. Então você tem 450 profetas de Baal e 400 de Azera, que estão ali dentro do conjunto de adoração, todo mundo fora da presença de Deus. Aí os filhos, e é comum, Maimônides diz isso, que naquela época se colocaram o nome dos filhos de acordo com alguns deuses de Baal, alguns deuses que entraram no povo judeu. E o nome para o judeu significa muita coisa. Só que o nome Elias quer dizer só o Senhor é Deus. Todas as vezes que ele aparecia para Jezabel, todas as vezes que ele aparecia para Acabe, no meio de todos os deuses, eles tinham que pronunciar essa palavra aqui, Eliahu, só o Senhor é Deus. No meio de todos os deuses, só ele é Deus. Ele é o único que permanece. Aleluia. No meio de todos os deuses, ele é o único que permanece. Ele é o único que prevalece. Deus estabelece dizendo assim, vocês estão oferecendo um culto totalmente errado. Mas como nome, e detalhe, Elias não é apenas um profeta. Quando falo de Elias, estou falando de um nome que é só Deus, e estou falando de uma unção que Deus estabeleceu no meio do paganismo para que ele fosse centralizado e o povo voltasse a entender quem ele era. Não adianta buscar recursos fora de quem tem muito mais para dar e quem tem muito mais para oferecer. Muitas vezes nós queremos buscar recursos fora com nossas mãos, mas os recursos que vêm do alto, que vêm do céu, são muito mais surpreendentes e muito mais tranquilizantes do que aquilo que a gente busca fora. Por isso que quando Elias aparece, todo mundo diz, só o Senhor é Deus. Não, mas tem o profeta ali, tem Baal, tem Asdod, tem Dagon. Não, mas você não entendeu. Chegou Elias. Só o Senhor é Deus. Porque Deus queria um culto estabelecido para ele. Essa vida de adoração do povo, adorar a Deus no período da bonança e adorar a Deus no período de dificuldade, era muito difícil para eles entenderem. Na bonança, eles abandonavam a Deus. Na dificuldade, eles vinham, Senhor, tem misericórdia. Igual, hoje não é assim, não. Só antigamente. Hoje não é assim, não. Então, na bonança, glória a Deus. Na dificuldade, na bonança, abandona a Deus. Na dificuldade, Senhor, tem bondade da gente, porque a gente está precisando de ajuda. Israel viveu um ciclo de quebra de aliança com Deus. Um ciclo vicioso. Eles se levantam, caem. Levanta, cai. Oferece culto de adoração a Deus quando as coisas estão mal. Restabelecem o altar. Estabelecem um tabernáculo. Se colocam diante de Deus. Vamos adorar. As coisas ficam lineares, ficam boas. Aí eles vão fazer o quê?
abandonam a Deus. Por isso que Isaías, que é um profeta que profetizou cerca de 150 a 160 anos antes do povo ir para a Babilônia, está dizendo assim: vocês são hipócritas, vocês não estão oferecendo um culto a Deus, o culto de vocês é condenado, porque vocês estão vivendo de uma vida dupla, vocês estão adorando a Deus, não estão adorando a Baal, estão adorando a Zera, estão adorando a Asdote, estão invejando outros povos. O culto de vocês está sendo condenado, o culto de vocês é centralizado na pessoa de Cristo, na pessoa de Deus. Deus tem que ser centralizado. Isaías está dizendo isso. E Deus dá uma ordem. O povo está quebrando o meu culto, o povo está quebrando a adoração, o povo está quebrando princípios. Só porque que eu disse, Deus não permite que princípios sejam quebrados. Vou repetir isso, porque isso tem que ser, você tem que pegar, pôr no bolso e levar para casa. Deus não permite que princípios sejam quebrados. Até parece que passou em branco, mas não passou não. Até parece, mas não passou. Deus olha para o profeta Jeremias. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Jeremias, no capítulo de número 28. Jeremias 28. O texto diz o seguinte, lá em Jeremias, no capítulo 28. Vê que aqui nesse texto está falando da luta de Jeremias com um falso profeta chamado Ananias. E uma das coisas que eu acho interessante, Deus queria restabelecer o culto, porque o povo não estava sabendo adorar a Deus. Só que para restabelecer o culto, o povo tinha que sentir saudade. E vocês já vão entender porque eu estou dizendo isso. Esse profeta, ele está falando aquilo que o povo... Depois você lê todo o capítulo, você lê. Eu vou ler só alguns versículos daqui a pouco. Esse profeta, ele está mentindo. E se tem uma coisa que pecador gosta de... O cara está em pecado, ele está falando, Deus é contigo, vai nessa tua força. É isso. Profeta mentiroso é amado por pecador. Todo profeta mentiroso é amado por pecador, porque pecador gosta dos mentirosos, porque o mentiroso vai... Então, o profeta mentiroso é amado por pecador. E pecador com profeta mentiroso estão totalmente fora do que aconteceu para eles. E esse Ananias, ele tem uma atitude que aparentemente parece que ele está correto. Por que eu estou dizendo isso? A profecia se cumprisse. Se a profecia não cumprisse, o profeta era executado. Ele é. Então, o Ananias olha e fala assim, ó, vocês não vão ir para o exílio na Babilônia não, tá? Ninguém vai para a Babilônia. Ninguém vai ser levado para a Babilônia não. Fica tranquilo, Deus não vai permitir que esse jugo venha sobre vocês. Aí Ananias se levanta com voz de Deus. E uma coisa interessante é que, amado por Deus, agora, irmãos, você reclama do seu ministério, né? Fala, Deus, meu ministério, você tá bem. Imagina Deus te chamar e falar assim, ó, você vai profetizar para o povo, mas eu tenho mandado isso para você vai me obedecer, vai falar tudo que eu tô mandando. Só que eu já vou te alertando, ninguém vai te ouvir. Por que eu tenho que falar? Não, mas você vai falar tudo que eu tô mandando. Você vai falar, eles não vão te ouvir, mas eu falei através de você. O importante é que você fale. E aí o que me chama a atenção é que Jeremias olha para Ananias e diz, vocês vão ficar 70 anos na Babilônia. Aí o texto diz assim, lá no capítulo 28, o versículo de número 11 e 12. O texto diz assim, tá uma briga entre eles, né? Ananias dizendo que o povo não vai para a Babilônia. Depois você lê com atenção. Aí diz assim, versículo 11 e 12. Depois falou na presença de todo o povo, assim diz o Senhor, deste modo, dentro de 2 anos quebrarei o jugo de Nabucodonosor, rei da Babilônia, pôs sobre o pescoço de todas as nações, disse, e diante disso Jeremias o profeta foi embora, seguindo o seu caminho. Mas depois que Ananias, o profeta, quebrou a canga que estava no pescoço do profeta Jeremias, veio a palavra do Senhor a Jeremias dizendo, versículo 13, vai e fale com Ananias dizendo, assim diz o Senhor, você quebrou uma canga de madeira, mas ele substituirá por uma canga de ferro, porque assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, porém um jugo de ferro sobre o pescoço de todas as nações para servirem Nabucodonosor, rei da Babilônia, e elas o servirão. Até os animais selvagens eu entregarei a ele. O próprio Deus está falando assim, vocês vão ser levados para a Babilônia. Você pode ter quebrado a canga, mas porque você fez isso, agora eu coloco ferrolhos. Por que eu estou dizendo isso? O povo vai ser levado para um dos piores momentos da história bíblica.
um dos piores momentos da história bíblica, que é o povo de Israel vai sair do lugar fixo de adoração. Pega isso. Eu disse isso no início e vou repetir. Israel só podia adorar em lugar fixo. Fora do templo não havia adoração. Fora da terra não havia adoração. Fora dos sacerdotes, fora de toda a liturgia que Deus estabeleceu, não tinha adoração. Estar fora da terra para os judeus era um sinal de que eles não estavam mais com o Senhor. Por isso que quando você abre a Bíblia, eu queria que você, não vou ler não, mas deixe, se você quiser anotar aí, em Abacuque, no capítulo 1, no versículo de número 1 em diante, o capítulo 2 e o capítulo 3, eu não vou ler porque eu vou citar todos eles aqui, você observa uma coisa interessante. Deus olha para Abacuque e fala o seguinte: Abacuque, você é um profeta, tá? E Abacuque, preste atenção, Abacuque é contemporâneo de Josias, Jeocás e Joaquim. Você vai entender porque eu citei esses 3 reis. E Deus está dizendo para eles assim, ó, Abacuque, vem cá, ouve minha voz, eu vou punir o povo. Qual é a resposta de Abacuque no capítulo 1? Ô Senhor, o povo caldeu, que é o segundo império babilônico, que é o que Deus estava dizendo que iria punir o povo de Israel, que até as feras selvagens, os animais do campo iriam servi-lo, eles são mais pecadores do que nós. Só que lembra do que eu disse no início? Deus chamou o povo hebreu não para ser igual, chamou para ser diferente. Já viu aquela frase que a nossa mãe falava quando nós éramos crianças? Você não é todo mundo? É mais ou menos isso. Todo mundo pode estar fazendo, mas você não é todo mundo. E a gente chorava e ficava feliz? É mais ou menos isso. Você não é todo mundo. Você riu porque você faz parte dessa época que está próximo do embarque, que nem eu. Brincadeira, irmão. Jesus vai voltar. Então, nós temos uma expressão muito interessante, porque Deus estabeleceu o povo de Deus dizendo para eles assim: vocês têm que ser diferentes em meio a essa geração politeísta. Porém, portanto, todavia, o povo não era. Aí Abacuque quer dialogar com Deus. Vamos dividir 3 fases de Abacuque. Capítulo 1 é o capítulo da frustração. Quem estiver anotando, depois você pode pregar na sua igreja. Capítulo 1 é o capítulo da frustração. Capítulo 2 é o capítulo do diálogo. Não é questionar, porque para a cultura judaica não se questiona Deus, então ele dialoga com Deus. E o capítulo 3 é o capítulo de louvor. Ele escreve um salmo. No capítulo 1 ele está frustrado, porque Deus está olhando para ele e falando assim: vou punir o povo. Ele está falando: Senhor, eles são mais pecadores do que nós. Olha bem, mais ou menos como se Deus não soubesse o que está fazendo. Sabe quando a gente quer ensinar a Deus? Deus, o senhor não tá, acho que o senhor esqueceu, eles são muito pecadores. Foi mais ou menos isso que Abacuque fez. Aí Deus está dizendo: não, eu vou punir vocês, vocês vão ficar fora, vocês vão ir para o exílio babilônico, porque vocês são muito desobedientes. Aí a história diz, a Bíblia diz no capítulo 2, e no capítulo 2, versículo 4, Deus olha para Abacuque, ele dialogando, que é a segunda fase de Abacuque, é o diálogo. Aí Deus olha para ele, porque ele está tentando convencer Deus: ó, pensa bem, eu conheço o povo. Mais ou menos ele está falando: o senhor não conhece. Deus falou: não, eu vou punir. Vou punir, eu já disse, através da boca de Jeremias, que Nabucodonosor seria martelo de Deus. Eu vou usar ele para punir o povo. Lembre do que eu disse. Abacuque era contemporâneo do rei Josias, Jeocás e Joaquim. Você vai entender porque eu citei esses 3. E o que é interessante é que Deus olha no versículo 4 e diz: Abacuque, o justo pela sua fé viverá. Tanto que Paulo usa isso em Romanos, e depois o próprio Lutero vai usar esse versículo na Reforma Protestante. O justo pela sua fé viverá. Aí ele entendeu. Aí o capítulo 3 é um salmo. Por que é um salmo? Olha como ele começa: eu ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Capítulo 3. Ouviu o quê? Deus falando que ia punir o povo. Aí ele diz assim: aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, ó, notifique na tua ira, lembra-te da tua misericórdia. A história diz que Abacuque era um levita, entoava louvores. Por isso que o capítulo 3 é um salmo. E aí ele vai no versículo 17 e 18 e canta o refrão mais lindo. Mesmo em meio à tribulação, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, e as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja vacas, todavia eu me alegrarei e exultarei no Deus da minha salvação. Agora preste atenção. Por que ele disse isso? No período de Josias, que ele vive, ela é contemporâneo, é o período em que Josias tenta fazer uma reforma para que o povo parasse de idolatria. E ele encontra o livro sagrado nos escombros. E quando o profeta Uda lê, quando ele começa a ler para Josias, Josias rasga as vestes e diz assim: nós pecamos. E Deus vai punir a gente, que é o que
Jeremias havia profetizado. É o que Jeremias havia dito. E ele diz, nós pecamos, Deus vai punir a gente. Nesse período, Neco, rei do Egito, mata Josias. E nesse período, o povo hebreu começa a pagar tributo de prata, de ouro e bronze. Agora, preste atenção. Deus, note isso, não perde. Deus não permite que princípios sejam quebrados. Por quê? No capítulo 28, versículo 1, que é uma promessa para os judeus, não é para a gente, está escrito assim no Monte Gerizim. E há de ser que se vocês ouvirem a voz do Senhor teu Deus e os seus mandamentos, aí está lá até o versículo 14. Bendito, 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 bendito. Todo mundo só lê até ali, aí acaba o texto, ninguém lê mais. Aí do versículo 15 em diante está escrito assim, mas se não ouvires, se não andares, se não cumprires, maldito, 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 maldito. O povo entendeu que Deus não ia puni-los. E aí o texto do capítulo 28 de Deuteronômio é tão lindo que diz assim, vocês terão para emprestar, não pedirão emprestados, estarão por cabeça e não por cauda, em cima e nunca embaixo, aquela coisa maravilhosa, né? E detalhe, os inimigos vão entrar por um caminho, aí usa a geografia do local, e por 7 vão sair diante de vocês, bonito. Mas eles quebraram princípios, e por quebrar princípios do culto, Deus está dizendo que vai puni-los. Aí eles estão pagando tributo de prata, de ouro e de bronze. Quando eles pagam tributo de prata, de ouro e de bronze, aí nós temos 3 levas que são levadas para a Babilônia. A primeira leva é o que nós conhecemos, que são os meninos que estavam na Babilônia, mas não pertenciam à Babilônia. Interessante isso, né? Estar em situações improváveis vai provar o meu caráter de fato. Estar em situações improváveis vão provar o meu caráter, quem eu sou. Emmanuel Kant já disse uma vez, o que eu sou não se relaciona quando estou com as pessoas. O que sou está quando eu estou sozinho. Mesmo estando na Babilônia, eles não pertenciam à Babilônia. Os primeiros que são levados, e por uma estratégia, tá? Deixa eu explicar por que era uma estratégia. Porque eles levaram os intelectuais primeiro, porque os intelectuais era quem reproduzia o conhecimento para o povo. Então, se eles reproduzissem o conhecimento para o povo babilônico, o povo hebreu perderia sua identidade. Só que mal Nabucodonosor sabia que quem foi para a Babilônia até foi para outra terra, mas pertencia à terra dele. Eu posso até sair do meu ambiente, mas o que está dentro de mim não se está em ambiente, habita dentro de mim e vai fazer com que eu possa florescer e crescer cada vez mais. Então a primeira leva é os sábios, dentre eles Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. A segunda leva são cerca de 12.600 pessoas que são levadas para a Babilônia. Vou repetir, 12.600 pessoas aproximadas são levadas para a Babilônia. E a última leva está no período de Jeocás, lembra que eu falei Josias, Jeocás, Joaquim? Período de Jeocás, e Joaquim, quando está no trono, que Jeocás havia morrido, em 586 a.C., Nabucodonosor invade o trono de Judá e leva o povo para a Babilônia. Aí, eu queria que você abrisse a Bíblia em Salmos 74. Salmo 74. Salmo 74. Você vai entender por que esse salmo é um salmo babilônico. É um salmo totalmente de desespero. Olha o versículo 9, o verso 9 e o verso 10 do Salmo 74. Vou ler o versículo 7, porque é uma indignação. Ele está dizendo assim: incendiaram teu santuário, profanam a morada do teu nome, arrasando até o chão. Disseram no seu coração, os inimigos, acabemos com eles de uma vez. Queimaram todos os lugares santos de terra, na terra. Já não vemos os vossos sinais. Já não há profeta. Nem há entre nós quem saiba até quando isso vai durar. Até quando, ó Deus, o adversário profanará? Será que o inimigo blasfemará o teu nome para sempre? O que esse salmista está dizendo? No mundo antigo, invadir o templo de um Deus era sinal de que esse indivíduo seria punido. Se o cara invadisse lá e não acontecesse nada,
era um sinal de que o Deus daquele povo, e isso serve para os hebreus, deu as costas para ele. Quando o salmista está dizendo assim, incendiaram a tua casa, colocaram para o chão, queimaram tudo. Olha como ele expressa. Mexeram com os lugares sagrados do Senhor e o Senhor nada fez. Ele está indignado, dizendo assim, o que aconteceu? O Senhor deu as costas para nós. Era o que Jeremias tinha dito. Vocês vão ser levados para a Babilônia, porque vocês estão tendo um culto hipócrita. Vocês não estão oferecendo um culto como eu estabeleci. Vocês fugiram dos princípios que eu estabeleci. E Deus não permite que princípios sejam quebrados. Vocês fugiram daquilo que eu estabeleci para vocês. E aí o que me chama a atenção, e aí você vai lá para o Salmo 137, por gentileza. Que também é um salmo babilônico. Salmo 137. Olha o verso 1, o que diz. Salmo 130, eles estão na Babilônia. Lembrem, Deus estabeleceu o culto no Antigo Testamento antes do Decálogo. Vamos recapitular alguns pontos. Deus estabelece culto com Moisés através do tabernáculo, perpetua isso na monarquia, um culto coletivo. E no exílio eles vão parar de adorar, só que eles não vão parar de adorar por 7 dias. Eles não vão parar de adorar por 70 meses. Eles não vão parar de adorar por 70 semanas. Eles vão parar de adorar por 70 anos. Agora deixa eu explicar uma coisa para vocês. Talvez você deve estar perguntando, mas por que parar de adorar? Lembra do que eu disse? A terra, geograficamente falando, é um local onde se adora. Fora da terra não há adoração. Deixa eu te provar na Bíblia. Salmo 137, verso 1. Olha o que o texto diz. Às margens dos rios da Babilônia nos assentávamos e chorávamos, lembramos-nos de Sião. Nos salgueiros que havia pendurávamos as nossas harpas. E olha que coisa mais terrível que acontece nos versos 3 e 4. Pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções. E nossos opressores queriam que fôssemos alegres, dizendo, cantem para nós um dos cânticos de Sião. Mas como poderíamos entoar um cântico ao Senhor? Olhe, em terra estranha. Estamos fora da terra. Fora da terra não tem como adorar. Eles estão sentindo a dor daquilo que eles perderam por alguns momentos. Não posso adorar a Deus fora da terra. Eu não tenho como adorar, não tenho como cantar um cântico de Sião. Eles estão na terra. Agora preste atenção. Nesse momento do exílio, o que os judeus precisam fazer? O que os judeus precisam fazer principalmente para perpetuar o que eles acreditavam? Por quê? Não tem culto, não tem sacerdote. E existem momentos que Deus quer tratar com o povo por falta de devoção, em que ministérios podem estar sendo formados e vão ser mudados. Vou repetir isso. Ministério pode estar sendo formados e serão mudados. Como assim? Não estou entendendo. Ezequiel era sacerdote, a chamada de Ezequiel era sacerdote. Só que Deus, sabendo que iria mandar o povo para a Babilônia, e Ezequiel seria profeta na Babilônia, ele fala para Ezequiel assim, para que eu vou querer um sacerdote onde não vai ter templo? Lá você vai ser profeta. Existem situações que nós nos planejamos para fazer muita coisa, só que tudo muda, porque você tem que ser usado de acordo com aquilo que Deus colocou em você para você realizar em determinados locais. Você pode até ter sido um chamado para ser sacerdote, mas se Deus precisa de você como profeta, é como profeta que você vai servir, porque você precisa ser boca de Deus naquele lugar. Ezequiel foi preparado para suceder uma família sacerdotal. Deus olhou para ele e falou assim, não, sacerdote na Babilônia não vai valer nada, eu preciso de você como profeta. Porque eu preciso que você continue anunciando a palavra na Babilônia. E o que é interessante, dentro desse contexto, é que dentro desse momento do exílio, a gente está aqui para falar, a gente está aqui para aprender mais um pouco da sua palavra, para compartilhar com os nossos irmãos quão grande e poderoso tu és, Senhor. Só tu és digno de louvor, Senhor. Só tu és digno de glória. Pai, mais uma vez, obrigado. Fechou o seu som, Marcos. Não, o meu está aberto. Tá? Tem um som acho aí que é o no som, meio é o som da Luciane. Luciane. Te louvar. É. Espera aí, eu vou mudar todos.
Eu vou ter que abrir você, peraí. Abre o seu de novo, Marcos. Abriu. Pronto. Estava tendo um outro culto paralelo. Tava. Brincadeira. Vamos lá. Então, no exílio, o povo teve que se reinventar. Por quê? Não souberam oferecer culto a Deus. Precisaram se reinventar fora da terra. Não tinha como oferecer sacrifício. Não tinha como ir para o templo. Nesse momento do exílio babilônico, as sinagogas surgem. As sinagogas surgiram para preservar aquilo que os judeus compreendiam como verdade que Deus estabeleceu para eles. Então eles precisaram reinventar-se. Vamos criar uma sinagoga. Criando essa sinagoga, nós vamos passar o nosso conhecimento. Nós vamos transmitir o nosso conhecimento. Nós vamos falar sobre Deus. Por quê? Agora pensa comigo. Muita gente que nasceu na Babilônia, como os mais jovens, só ouviam as histórias dos mais velhos dizendo assim: os nossos antepassados atravessaram o Mar Vermelho. Os nossos antepassados atravessaram o Jordão. Os nossos antepassados fizeram isso, nossos antepassados fizeram aquilo, nossos antepassados fizeram isso. E aí os que nasceram na Babilônia estavam dizendo assim: se esse Deus de vocês já fez tudo isso, por que ele não faz aqui agora? Eles precisavam continuar a transmitir a informação daquilo que Deus estabeleceu para o seu povo. Eles precisavam continuar a transmitir aquilo que Deus estabeleceu para o povo dele, mesmo estando fora da terra, mesmo não estando na terra, mesmo não estando adorando a Deus como deveriam. Mas eles precisavam passar os princípios. E o que me chama a atenção, e eu queria que você voltasse para a Bíblia, no Salmo 126. Esse salmo é um salmo chamado como Cântico dos Degraus, Cânticos de Romagem ou Cânticos de Peregrinação. E esse salmo é entoado quando eles vão voltar para Sião, depois de 70 anos. Agora, deixa eu aplicar uma coisa aqui. Deus permitiu que Nabucodonosor levasse o povo dele para a Babilônia por projeto de Deus para tratar o povo. O mesmo Deus que permitiu que eles fossem, chamou Ciro no capítulo 45, que era um pagão, e disse para capítulo 45 de Isaías, e disse: vai lá e traz meu povo novamente, para que eles possam adorar a Deus de verdade. E aí eles estão voltando. Só que olha uma coisa interessante. É engraçado, né? Você já parou para pensar como nós só valorizamos o que nós perdemos? Porque quando eles estavam adorando a Deus na terra, no templo, que tinha os princípios que Deus estabeleceu, eles não estavam nem um pouco preocupados com isso. Eles estavam andando conforme queriam. Não estavam preocupados em fixar as suas estacas e alargar as tendas. Eles estavam preocupados em oferecer um culto hipócrita. Aí eles estão voltando porque eles foram humilhados. Todas as nações viram a vergonha que o povo passou. Aí o texto diz, Salmo 126, nós vamos ler até o verso 6. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de júbilo. Então entre as nações dizia, olha aqui, as nações diziam, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Verso 3. De fato, grandes coisas o Senhor fez por nós, e por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Negueb. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo os seus feixes. Eles estão dizendo assim, 70 anos. Muitos morreram na Babilônia. Muitos ainda estavam vindo da Babilônia que já tinham conhecido o Deus de Israel. E outros não tiveram a experiência, mas estão vindo cantando. Grandes coisas fez o Senhor por nós. E dentre as nações estão dizendo, verdadeiramente grandes coisas fez o Senhor a estes. E eles respondem, e por isso nós estamos alegres, porque grandes coisas tem feito o Senhor por nós. O povo está voltando da Babilônia. Só que uma lição foi aprendida pelo povo. Daniel Sotero, que escreveu vários livros sobre o Antigo Testamento, ele escreve o seguinte, que após o exílio babilônico, e ele aponta alguns princípios dentro da cultura judaica, Israel nunca mais se dobrou a nenhum Deus. O exílio serviu de lição para o povo entender que
Não adianta querer oferecer culto a outro Deus. O verdadeiro culto que satisfaz é o culto ao Deus de Israel. Não adianta buscar atalhos. O único culto genuíno e culto verdadeiro é o culto que o Deus de Israel estabeleceu. O povo estava totalmente sem noção. Por quê? O templo, a vida deles pós-exílica, seria um momento complicado. Por quê? Você tem Zorobabel que vem com a ordem de Ciro para restabelecer o templo. Você vem Esdras com a leitura do livro da lei para o povo. E você tem Neemias com a finalidade de edificar os muros, edificar as portas. O povo voltou do exílio, mas o estrago no templo era inegável. O retorno da lei voltou para a mão deles. O retorno da lei estava na mão deles novamente, 70 anos depois. Eles precisavam ser fiéis a Deus. A lei começou a ser lida por eles. O templo passa a ser restaurado. Os sacerdotes voltam às suas atividades. Os sacrifícios e as ofertas começam a voltar. Eles estão dizendo, estamos voltando ao culto novamente que Deus estabeleceu, mas tivemos que perder para aprender. Porque tivemos atitudes de culto hipócrita. Oferecíamos culto a Deus, mas oferecíamos culto a Baal. Oferecíamos culto a Deus, mas nos pecávamos quando saímos de perto da presença de alguém. Pecávamos contra Deus. Eles estão dizendo, voltou. Nós voltamos. O professor da Faculdade Batista de Brasília, chamado Marcos Alexandre Farias, ele comenta algumas coisas que eu quero ressaltar com vocês. Ele diz o seguinte, pós-exílio, a figura do rei desaparece, porque eles começam a almejar a vinda do Messias. Segunda coisa, o cativeiro se torna um meio de purificação e ressurgimento da religião dos judeus. Aquilo que os judeus haviam perdido porque estavam em pecado está ressurgindo. Eles estão voltando para o caminho de adoração a Deus. Terceiro, as profecias de Jeremias tiveram grande influência ao ponto de fazê-los entender que jamais deveriam adorar a outros deuses. Próximo, a idolatria acaba. Nunca mais Israel vai adorar Deus nenhum na história. Tanto que você sabia que é por isso que Israel, o povo hebreu, por não interpretar direito as profecias, eles não conseguiram entender que Jesus era o Messias, porque eles tinham tanto medo de adorar outro Deus que eles entendiam que Jesus não era Deus, e com medo de viver o mesmo juízo, porque aprenderam que sem a presença de Deus não dá para ficar, não conseguiram aceitar o Messias por falta de interpretação das Escrituras. Não conseguiram enxergar Jesus como o próprio Deus. Eles tiveram a idolatria acaba, exterminada do meio do povo. Acabou a monarquia, mas ficou a esperança do Messias em vir para o povo. O sumo sacerdote, auxiliado pelos escribas, assume a liderança do povo. Esdras, o sacerdote, convida o povo a voltar à palavra, lá em Esdras, capítulo 7, versículo 10. O povo gira em torno da lei, com sabor, dizendo, precisamos da lei, estamos 70 anos sem ela. Viver de acordo com a lei passa a ser um estilo de vida, não apenas mais uma obrigação, mas o exílio fez eles entenderem que a palavra é estilo de vida, é um modelo de vida a ser seguido, não apenas um protocolo a ser cumprido. Eles entenderam que precisavam viver isso. E aí começa o que nós vamos chamar de sinagoga, que eles aprenderam isso dentro do exílio. Eles perpetuaram as suas leis. Eles conseguiram estabelecer as suas leis. Eles conseguiram permanecer com aquilo que Deus estabeleceu para eles. Mas eles tiveram uma lição. Deus estabeleceu princípios do culto. Nós não podemos perder os princípios que ele estabeleceu. Culto não deve ser feito como eu quero. Culto tem que ser feito como Deus estabeleceu. E o que Deus conhece em mim. Agora vamos recapitular alguns pontos. 3 princípios nessas épocas que nós estudamos. É o princípio da adoração. Eu não vou ler para ganharmos tempo. Lá em Êxodo, capítulo 8, em Gênesis, capítulo 8, no versículo 20. E o capítulo 35, versículo 11 e o 14. Êxodo 3, 18. E Crônicas 7, versículo 3, Neemias 8, 6, dizem simplesmente, sintetizando esses versículos que eu escrevi aqui, diz o seguinte. O culto era centralizado em Deus, que reivindica e espera isso do seu povo. Honrado por seu povo, adorado por seu povo.
Deus não está limitado a experiências humanas, as quais não podem determinar ou governar o tipo de liturgia do culto prestado ao Senhor. O Salmo 93 diz que ele está revestido de majestade. Deus é glorioso, é sublime, é belo na sua santidade. E ele pede que todos devamos adorá-lo no esplendor da sua beleza. É com essa concepção que devemos adorar a Deus. Culto não é para nós, culto é para Deus. E o que me chama a atenção, e aí eu queria que você abrisse a sua Bíblia agora em João, eu citei ele agora há pouco, no capítulo 4. Jesus vai mostrar um modelo de como que ele quer ser adorado. E uma coisa interessante é que essa mulher que o texto fala é uma mulher promíscua, buscar água que ninguém pode vê-la, porque ela tem a vida comprometida, o caráter comprometido, ninguém pode enxergá-la. E ela vai para não encontrar com as mulheres naquele local, ela vai justamente para ser ocultada. E o versículo de número 19 em diante, do capítulo 4 do Evangelho de João, o versículo 19 em diante, o texto diz assim: a mulher então lhe disse: agora eu sei que o Senhor é um profeta. Olha o que diz o texto. Nossos pais adoravam neste monte, Monte Gerizim, que é o monte do capítulo 28 de Deuteronômio. Mas vocês, de quem que ela está falando? Judeus. Vocês dizem que é em Jerusalém. É o lugar onde se deve adorar. Versículo 21. Jesus respondeu: mulher, acredite no que digo. Vem a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém, vocês vão adorar. Vocês adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. É o versículo 23 e 24. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. O que Deus está dizendo para aquela mulher? Estou estabelecendo um princípio agora. Vocês não vão ter mediador. Vocês não vão depender de um local fixo. Vocês não vão depender de uma terra, de uma geografia para adorar. Vocês não vão depender de um sacerdote para que possa perdoar vocês para fazer mediação. Vocês não vão depender de nada disso. Eu estou me apresentando para vocês. E o culto que vocês vão prestar, eu sou quem faz a mediação para que vocês tenham relacionamento com o Pai. Agora vamos lembrar? Jesus olhou para os discípulos e disse no capítulo 14, versículo 16, disse isso até na última aula, esses versículos. Eu vou para o Pai, mas eu estou mandando um consolador para vocês. Eu estou indo para o Pai, mas vocês não vão ficar sozinhos. Eu estou indo para o Pai, mas estou revestindo vocês. Detalhe, o culto que vocês vão prestar é um culto racional. Abra a Bíblia no capítulo 12 de Romanos, verso 1. Culto não é racional. Culto não é irracional, perdão. Culto é totalmente racional. Nós precisamos entender que culto não é uma coisa aleatória. Culto é estabelecido pelo próprio Deus. No capítulo de número 12, versículo de número 1 e 2 diz assim: portanto, caros irmãos, rogo que pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo em um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto espiritual. E não vos amoldeis ao sistema deste mundo, mas sede transformados pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Culto tem que o quê? Revelar a glória do Criador. O Salmo 19 apresenta isso. Culto tem que o quê? Apresentar Deus como Altíssimo. Salmo 83, verso 12. Culto tem que o quê?
Deus tem que ver o que está dentro do coração do homem como verdadeira adoração. Gênesis 16, versículo 13. Nós precisamos oferecer culto a Deus de uma forma magnífica de confissão, racional. Adoração a Deus de forma genuína. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, no capítulo 6. O verso de número 20. 6 e 20. O texto diz assim. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo de número 20. Eu amo esse texto. E me emociono quando leio ele, principalmente porque esse texto diz: pois fostes comprados por alto preço. Portanto, glorificai a Deus no vosso próprio corpo. Parte A diz: fostes comprados por alto preço. Preste atenção. Pega isso. Põe no bolso e leva para casa. Deus é o único na história da humanidade que é o criador de todas as coisas, que criou tudo. Se você pegar qualquer idealizador de qualquer aparelho eletrônico, de qualquer tecnologia, ele vai patentear e ele não compra aquilo que ele patenteou, porque ele é o criador da marca. Deus criou a humanidade. Foi o único que criou e comprou. Ele é o único. Ele foi o único que nos criou. E por nos perdermos no meio do caminho pelo pecado adâmico que está herdado em nós, ele veio e comprou, porque ninguém podia pagar o que ele fez. Só ele poderia comprar. Ele é o único que cria e compra. Eu não conheço ninguém. Se você conhece, me perdoa. Eu não conheço ninguém que é o cria e compra o que próprio criou. Deus é o único. Ele cria e compra o homem para que o homem pudesse adorá-lo. John Strong diz o seguinte, dentro do contexto de adoração, ele faz uma crítica. Ele acusa parte da adoração e diz assim: a modernidade mede a adoração por intermédio de popularidade, produzido por uma escala industrial, para satisfazer consumidores. Mas o que nós vimos, na perspectiva do Antigo Testamento, é o quê? Não se vê culto público como focalizado na esperteza ou criatividade humana, mas na santidade de Deus. Culto que Deus recebe é culto de santificação. Ah, eu não sou santo. Lógico que não. Santo é Ele. Porque santidade é um estado. Deus é santo. Nós estamos em um processo de santificação. E nesse processo eu preciso compreender que o culto tem princípios. Nós vivemos uma geração que está centralizada na figura do homem. Mas nós, como igreja, não podemos tornar um culto antropocêntrico, um culto onde eu vou querendo apenas sentir algo diferente para mim ser para Deus. Entretenimento não é adoração. Tecnologia não é adoração. Nosso desejo de santidade, de fidelidade, de amor, de harmonia com Deus é o que nos faz adoradores. E Deus não procura adoração. Ele procura adoradores. Deus não está preocupado com adoração. Deus olhou para a mulher e disse assim: ó, vocês estão adorando o que vocês não conhecem. E não é no monte. Detalhe, até os judeus vão parar de adorar no templo, porque vai chegar a hora que eles vão ter que me adorar, porque eu sou o único mediador que vocês podem oferecer culto. E quando o pecado de vocês se expõe diante de Deus, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, e acende a ira de Deus. Quando a ira de Deus se acende, o sacrifício está sobre vocês. Por isso que ele criou e ele comprou, para que nós pudéssemos oferecer um culto genuíno a ele. É chegada a hora. A hora é essa. Que os verdadeiros adoradores adorem ao Pai em espírito e em verdade. Que os verdadeiros adoradores se coloquem à disposição de adoração a Deus. Nosso desejo de santificação gera em nós um sentimento de adoração. O culto pode ser até agradável para nós, meus irmãos. Mas o culto tem que ser bíblico. O culto tem que ser cristocêntrico. O culto tem que ser levado a Ele. Nossa adoração, nossa música, nossa... Uma vez, um professor disse uma certa vez para mim, a Luciara deve lembrar disso, disse para a gente, que
Eu posso pregar a Bíblia inteira, mas se eu não enaltecer a figura de Jesus Cristo, eu não preguei nada. Do que adianta você falar porque Moisés, porque Abraão, porque Jacó, porque isso e porque aquilo. Aí no final do culto você fala, quem que é Jesus? O cara vai falar, eu aceito Isaac, eu aceito Jacó, eu aceito Moisés, mas quem é Jesus? A pregação tem que ser centralizada na figura de Cristo. Porque Cristo é nosso mediador. Cristo é nosso sacerdote. Cristo nos coloca em comunhão com Deus. Abra sua Bíblia em Efésios, no capítulo de número 2. Por gentileza. Efésios, no capítulo de número 2. Versículos de número 13 e 14. O culto tem que ser centralizado na pessoa de Cristo, porque é Ele quem nos coloca diante de Deus. É Ele quem prepara as nossas vidas para caminharmos com Ele. É Ele quem nos justifica. Inclusive, você pode oferecer um culto a Deus na sua casa, mesmo sem instrumentos, mesmo sem pessoas. Já ouviu o Ron Quinoli dizer, eu acho incrível isso, o cântico de um só. Quando ele diz o seguinte, que uma certa vez ele está cantando e Deus fala para ele assim, independente da plateia que você esteja cantando, saiba que você está apresentando-se para uma pessoa só. E aí ele canta como? Santo, santo, santo. Cântico para uma pessoa só. O verdadeiro culto não está na minha performance para chamar atenção. O verdadeiro culto está centralizado para uma pessoa só. Não importa se tem 1.000, se tem 2.000, se tem 300 ou se tem 2. O culto é para um só. A centralidade do culto ainda é Ele. A adoração pertence a Ele. O poder pertence a Ele. O louvor pertence a Ele. A vida quem deu foi Ele, e eu bendito ao nome dEle, porque tudo é dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas. Tanto que Paulo ele escreve isso de uma forma tão bela, que ele diz no versículo 13, falando sobre a figura do Cristo, que nos dá essa oportunidade de termos um relacionamento pessoal com Deus. E diz o seguinte, todavia agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis distantes, fostes aproximados mediante o sangue de Cristo. Portanto, Ele é a nossa paz. De ambos os povos, fez um só, e derrubando o muro de separação em seu próprio corpo, desfez toda a inimizade. Ou seja, anulou a lei dos mandamentos, expressa em ordens para em si mesmo criar os dois um novo ser humano, realizando assim a paz, e reconciliar com Deus os dois em um só corpo pelo ato da cruz, por intermédio do qual ele destruiu toda irreconciliabilidade. O que Paulo está escrevendo? Os judeus criaram um templo que gentios não podiam entrar. Se entrasse, havia uma lei que podia matar os gentios que entrassem no templo. Paulo está dizendo assim, Cristo derrubou essa parede. Quer adorar? A porta está aberta. É só entrar. Quer oferecer culto? Ninguém vai te impedir. A porta está aberta. É só entrar. Quer ouvir Deus falar? Fecha a porta do quarto e fala com aquele que te vê em secreto. Porque a porta está aberta. É só entrar. Eu não preciso de métodos humanos para adorar. Eu preciso de um coração quebrantado para adorar. Deus é tão extraordinário, Deus é tão soberano, ao ponto de olhar para todos nós e dizer assim, a porta está aberta. Você pecou? Entra. Você errou? Entra. Você teve uma atitude contraditória? Pode entrar. O importante é você vir se arrepender para que eu possa ter misericórdia de você e fazer coisas extraordinárias. Entra. A porta está aberta. Pode entrar. O culto é esse momento que você deve oferecer. Pode ofertar, pode oferecer um culto a Deus, pode bendizer ao nome do Senhor. Sabe por quê? Abra sua Bíblia em Colossenses, no capítulo 2, versículo de número 14. Pode entrar, a porta está aberta. Colossenses, capítulo 2, versículo de número 14. O texto diz, só vou ler essa parte.
e a cédula da dívida que estava sobre nós foi riscada. Vou ler novamente. Vou ler totalmente agora, não parafraseando. Cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele removeu completamente pregando na cruz. Quer oferecer culto? Existe justificação no Calvário. Existe adoração quando entramos no Calvário. Existe vida quando entramos no Calvário. Existe solução, existe resposta quando estamos nos pés do Calvário. Hernandes Dias Lopes, ele chega a dizer o seguinte nos seus comentários sobre a cruz. Cristo foi tão extraordinário quando suspira a penúltima palavra na cruz, onde ele diz assim: está consumado, para olhar para mim, para você e dizer: você tem direito de posse, você tem direito de terra, você é filho, você pode oferecer culto a Deus, porque o filho foi oferecido para que você tivesse justificação, para que você tivesse um relacionamento pessoal e um contato pessoal com Deus. Ninguém pode, de forma alguma, parar você ou dizer que você não pode entrar para oferecer um culto a Deus, porque Deus conhece o que está dentro. No capítulo 3 de Gálatas, abra aí por gentileza. Versículo de número 13. Gálatas, capítulo 3, versículo 13. O Paulo está dizendo, porque está todo mundo discutindo, precisa circuncidar, precisa fazer isso. E Paulo usa uma linguagem que para os irmãos da época era uma linguagem complicada, porque era maldição ir para a cruz. E ele diz assim: foi Cristo quem nos redimiu da maldição da lei, quando a si próprio se tornou maldição em nosso lugar. Pois como está escrito, maldito aquele que for pendurado ao madeiro. E aí no capítulo 6, versículo de número 14, o apóstolo Paulo, com toda a sabedoria, com tudo que tinha, ele dizendo sobre a cruz, sobre a justificação, no versículo 14, ele diz assim: quanto a mim, no entanto, que eu jamais venha me orgulhar, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio da qual o mundo já foi crucificado para mim e eu para o mundo. O meu culto está marcado e cravado na minha vida. Eu ofereço culto não para ser salvo. Eu ofereço culto porque sou salvo, porque reconheço a grandeza de Deus. Eu ofereço culto porque eu reconheço a minha pequenez, reconheço as minhas limitações, reconheço que eu não posso fazer e sei valorizar a graça, a misericórdia de Cristo que está em mim. Deus não nos chamou como igreja para oferecermos qualquer culto. Deus nos chamou como igreja para oferecermos um culto oferecido a Ele. Lembre sempre disso. O culto que eu ofereço para um só, independente se tem 1000, e eu vou fazer uma apresentação, independente se tem 3000, e eu vou fazer uma apresentação, o culto é para uma pessoa só. Que Deus em Cristo possa te abençoar, que Deus possa prosperar o caminho de vocês, e que vocês possam cada vez mais crescer, e sobretudo, ser agentes transformadores, onde vocês estiverem, seja nos Estados Unidos, seja no Brasil, seja em qualquer lugar do continente, seja em qualquer lugar do mundo, que você possa ser uma pessoa que expressa adoração, que transpira adoração, que as pessoas possam olhar para você e falar assim: qual é o modelo de adorar? Bom, eu não sei como Deus recebe, eu só sei que eu me inspiro naquele indivíduo ali, porque ele expressa uma adoração genuína, e a adoração dele me mostra tanta sinceridade que eu estou sentindo vontade de adorar junto com ele. Porque quando eu adoro a Deus na vertical, quem está na horizontal consegue sentir o que eu estou sentindo, porque Deus faz com que eu transmita essa graça, esse poder para todos que estão próximos a mim. Então que Deus possa nos colocar cada vez mais nos seus caminhos. Nós entendamos dessa pequena lição que nós aprendemos do culto do Antigo Testamento, desde os princípios de Gênesis, a questão de Moisés, da monarquia, do exílio e pós-exílico, e Jesus aplicando como que é o culto. Que o culto sempre é para um só. Eu não vou para o culto para receber, eu vou para o culto para dar. E eu vou para dar da vertical, na horizontal, Deus transmite a sua presença através de mim e em mim. Que Deus possa revestir sua vida e te fortalecer cada vez mais
para que você cresça e desenvolva o seu ministério em nome de Jesus. Amém? Luciara. Glória a Deus. Obrigada, Deus abençoe. A gente está aí a poucos minutos de encerrar. Eu quero saber se tem alguém que quer fazer algum comentário sobre o que foi falado. Um comentário rápido, que se tiver muita gente, a gente não tem muito tempo. Né? Então, aí faz um sinal e fala, eu, Lu, e aí abre o microfone. Ninguém quer falar nada? Ninguém quer perguntar nada? Um de cada vez para não causar tumulto, né? Não, ninguém? Não. Bom, então eu vou comentar. Amém. Eu vou comentar uma coisa que você falou, uma, talvez duas, sobre o povo sentir falta só do que perde, né? E de Deus permitir um tempo de cativeiro, né? Para que o povo retornasse à adoração. E não dá para não pensar no tempo que nós estamos passando hoje, né? Todo mundo longe das igrejas, fazendo as reuniões e aulas online, os mais apaixonados não vê a hora de poder voltar para a igreja, e não dá para deixar de comparar o nosso tempo de cativeiro hoje, cativeiro em casa, não dá para sair, não dá para ir à igreja, não dá para exercer ministério, não dá, e eu vejo exatamente isso. Um tempo em que nós vimos a igreja passar para um culto muito pessoal, para um culto, né, muito ao homem, para shows ao invés de cultos, e nós vimos, né, isso acontecer. As pessoas vão à igreja não cultuar, eles vão a Deus. Eu vou lá porque hoje vai o cantor fulano de tal. Hoje eu vou à igreja porque hoje vai o pregador fulano de tal e a palavra dele é boa. Hoje eu vou lá porque vai um cara que entrega recado. Então a adoração deixou de ser para Deus. E nós vemos Deus fazendo com a gente hoje, os gentios, né? O que ele fez, claro que numa ínfima comparação, mas Deus permitindo isso, permitindo esse tempo em que nós tiramos a adoração dele e voltamos a adoração para esse aquele cantor, esse aquele pregador, esse ou aquele profeta. Passamos a cultuar o homem e não a Deus, e essa permissão desses últimos meses aí, da gente ter que voltar a um culto, voltar a uma adoração, buscar voltar a adoração para Deus. E você falou sobre tem que ficar longe para sentir saudade, né? Voltar a adorar. Então, assim, muitos de nós estamos com saudade. Basta lembrar que a volta do povo do cativeiro fez com que eles nunca mais adorassem a outro Deus, a ponto de negarem Jesus. E nós precisamos sair desse tempo de cativeiro nosso, desse tempo que nós estamos longe da adoração no templo. Podemos adorar em casa, mas nós gostamos da comunhão dos irmãos, mas para quando a gente não voltar igual. Né? Nós vimos o povo voltando, um povo diferente, voltando, um povo disposto a adorar de verdade, um povo disposto a não voltar mais para o cativeiro. Né? Então, eu vejo essa uma lição muito, muito conivente, né? de vir agora esta lição falando sobre prestar culto a Deus, porque há muito tempo o culto no templo, né, nós chamamos igreja, tem se perdido, não está mais voltado a Deus. Ainda as pessoas que vão lá pregar, cantar, acaba parecendo uma apresentação, não é? Então, lembrar que o culto é para não importa seu performance, não importa quão lindo você cante, ou quão bem você pregue, ou o quão bom você ensine, é para Deus, isso se perdeu. E talvez por isso essa permissão de Deus, né? Desse tempo a igreja está aí privada de adorar no templo, de congregar com os irmãos, e que, assim como serviu de lição para os judeus, que sirva para nós nesse tempo. Uma coisa Amém? interessante, Luciana, dentro disso que você falou,
é que nós acostumamos tanto que nós sempre utilizamos a expressão seguinte, né? Ah, eu vou à igreja. Isso por vício de linguagem mesmo, a gente acaba utilizando, mas na verdade eu não vou à igreja. Eu me reúno no espaço físico, onde os irmãos têm uma reunião marcada, seja de terça, seja de quinta, seja de domingo, onde o corpo se reúne. Mas o que se reúne de fato em um templo são os irmãos que pertencem à igreja, o corpo de Cristo. Então, a igreja não vai à igreja. A igreja vai a um local físico estabelecido para reuniões. Porque eu sou igreja fora do templo, eu sou igreja no trabalho, eu sou igreja na faculdade. E como a adoração está relacionada ao serviço, então tudo que eu faço no trabalho com excelência, eu glorifico a Deus. Tudo que eu faço na minha vida para as pessoas, eu glorifico a Deus. Tudo que eu me dedico ao máximo para fazer o melhor de mim, eu estou glorificando a frase que eu citei sábado, que eu estava ministrando em um evento aqui em São Paulo, e eu falei, nós medimos ministério por ascensão, né? Poxa, o cara viajou para o mundo inteiro. Não, o ministério não é medido por quê? É porque Deus chamou ele para viajar o mundo inteiro. Porque nós medimos ministério na horizontal, só que o ministério é medido na vertical. Eu posso ser uma pessoa que nunca saiu do meu bairro, mas eu sou uma pessoa extraordinária que fiz a obra ali. Por quê? Meu ministério não é medido na horizontal, meu ministério é medido na vertical. Deus estabelece o que eu tenho que fazer e onde eu tenho que fazer. Porque eu não sou preparado, talvez, para ir para tais locais. Mas aquele que foi preparado para aquilo. Meu ministério não se compara. Ministério não se compara, porque a igreja tem seu papel fundamental dentro do corpo. Cada um tem o seu. Amém. A Andresa quer falar, né, Andresa? Queria. Recentemente, ele falou sobre quebra de propósitos, né? Recentemente, a gente ouviu uma ministração que mexeu muito com a gente, e a gente sempre está nos questionando de princípios, né? E aí, ele falou assim, se você quebra o princípio agora, lá na frente o princípio ele vai te quebrar. E isso é muito verdadeiro, né? Quem pode passar o tempo que for, se você às vezes dá uma quebradinha nos princípios, se todo mundo for refletir, alguém já quebrou e lá na frente ele já quebrou você de alguma forma. E a colheita vem, né? Não tem como. Você vai... Deus te perdoou, é fato. Deus te perdoou, irmão, mas que você vai colher, não tem como fugir. Você semeou aquilo, você plantou, você vai semear. Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente fala os princípios que Deus estabeleceu. Como a Andressa mesmo disse, nós muitas vezes erramos em alguns, sim. Você pode notar que você, lá na frente, você sofreu a consequência daquilo. E aí como que eu evito para essas coisas? Quando eu me aproximo de Deus, quando eu me ofereço a Deus integralmente. E aí eu consigo fugir e evitar quebrar esses princípios e evitar os juízos que virão por essa quebra de princípios. É importante. Amém. Mas alguém quer fazer algum comentário? Não precisa ser necessariamente uma pergunta, tá? Pode ser só um endossar o que já foi dito. Mas, amém. Eu acredito que foi até aqui. Muito obrigada, Marcos, mais uma vez, pela sua participação. Aguarde mais convites. A gente tem um projetinho legal aí para 2021 e você está dentro, né? Estamos juntos e misturados. Amém. Eu quero avisar a todos, embora vocês já saibam, depois eu coloco lá no Face e no WhatsApp, nós estamos entrando em férias a partir de amanhã, o Instituto Dockman, junto com a escola aqui, né? Eu falei no começo, não estavam todos, o ano letivo aqui é diferente do Brasil. Então, nós entramos agora em férias, o que seria as férias de dezembro aí para vocês, para nós é em junho, e vai até setembro. Em setembro voltam as aulas. Então, em setembro, nós voltamos às nossas aulas, necessariamente no dia 7 de setembro, e eu vou colocando lá, avisando qual aula. Eu estou fazendo aqui um levantamento, e nós vamos provavelmente fazer um curso sobre aquele teste de dons. Lembra? Eu mandei para vocês o teste de dons e habilidades. Alguns ainda não me devolveram. Para mim não chegou. Não? Chegou para mim, não, aí você manda. Te mando de novo. Quem não recebeu, manda lá. Lu, você não me mandou.
Quem já recebeu, respondeu, responde, salva e manda para mim pelo WhatsApp mesmo. E eu vou ver tal. Retornando, eu vou mandar respostas para você por WhatsApp, quem é o dom de quem, qual é a habilidade. Quando a gente retornar das férias, nós vamos fazer um curso aí, um estudo sobre os dons e as habilidades. Tá bom? Ah, mas o que é dom de serviço? Mas o que é habilidade de missionário? Mas o que... E aí a gente vai tirar as dúvidas para a gente ser eficaz na obra do Senhor, né? Como o Marcos falou aí no começo, você pode estar anos na igreja fazendo algo, tendo até um resultado, mas isso não quer dizer que isso é o que Deus tem para você. Não é? Às vezes nós passamos anos na igreja trabalhando e Deus aceita o seu trabalho e a igreja vive contando com o seu trabalho. Mas quando nós conseguimos casar as nossas habilidades com os nossos dons, então nós damos frutos. Não é? Então, é muito bom servir, mas melhor ainda é dar frutos. Então, nesse propósito de dar frutos, a gente vai continuar o estudo de dons e habilidades. Tá bom? Em setembro, vejo todos vocês. Muito obrigada pela participação de vocês. Eu não sei como é que está aí no Brasil a situação das escolas, mas aqui estamos em férias, então boas férias para vocês. E a gente continua se falando.